Vamos estar finalizando esse trecho. Nós hoje iremos falar do versículo 16 e o 17. Todos acharam? Amém? Vamos ler o versículo 14, tá bom, irmãos? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento, de mais um domingo nós estarmos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para cultuar, para louvar o Teu santo nome, para ofertar a Ti. Muito obrigado, Senhor. Reconhecemos, Pai, que o mundo é mau, e os nossos olhos, Senhor, às vezes é contaminado por tantas coisas deste mundo, Senhor. Ouvimos, olhamos, coisas que de repente não agradam o Teu santo nome, Pai. Pode ser que hoje o nosso coração esteja sobrecarregado de muitas coisas mundanas, Senhor. E o que nós pedimos a Ti, que o Senhor venha limpar, Senhor. Limpa, Pai. Limpa, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, possa encher o nosso coração, tirar toda essa sujeira, Senhor. E que nós possamos viver para a Tua glória, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus. Que nesta manhã haja conversão, haja regeneração, e o Teu nome possa ser glorificado no nosso meio, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Poder se assentar, irmãos. Queridos irmãos, nós já falamos, versículo de número 14 e 15, nós já falamos aqui sobre esse seguir, perseguir a paz, perseguir a santificação. O problema aqui é a apostasia. Ele está escrevendo para um povo e que algumas pessoas estavam se apostatando do cristianismo, voltando à antiga religião. E ele fala que essa paz aqui, seguir a paz, né, com todos os irmãos, isso já foi falado aqui, não só seguir, mas é perseguir aqui, na verdade. O que está mais próximo do original não é o seguir, é o perseguir a paz, perseguir a santificação. Nós já também estudamos sobre essa santificação aqui, né? O Novo Testamento, ele nos dá aqui 3 tipos de santificação. Uma pessoa que quando é regenerada é santa, uma pessoa que quando é regenerada ela é santa, então ela é separada do mundo, e por ela ser uma pessoa separada do mundo, as coisas do mundo já não prendem mais, ela é isso aí, do mundo, ela passa a fazer a vontade de Deus. As coisas do mundo será que eu vou ter que assoprar de novo? As coisas do mundo já não prendem mais ela, então agora ela vai buscar as coisas de Deus. Deixa eu soprar. Então agora ela vai buscar as coisas de Deus. E a gente já falou já no versículo de número 15, sobre esse, né, aqui está episcopal, quando fala o episcopel, quando fala supervisionar, né, supervisionar, glória a Deus. Supervisionar, eu acho que hoje não está adiantando não, eu acho que eu vou desligar essa caixa. Glória a Deus.
Som. Então todos têm a responsabilidade de quê? De supervisionar a igreja, para que nenhum irmão venha a ser o quê? Faltoso, ou seja, quebrar a lei de Deus, e assim separando-se da graça de Deus. E foi falado aqui semana passada sobre esse raiz de amargura, que não é um coração que é amargo, um coração triste, um coração magoado, não. Raiz de amargura aqui está falando de pessoas que estão se apostatando da fé, estão voltando de novo para as coisas do mundo, acreditando que tudo aquilo que Deus ele prometeu sob castigo, isso é bobagem, isso é besteira. Então o coração dessa pessoa está ela tem uma raiz de amargura tão profunda no seu coração, que ela não acredita sobre o castigo de Deus. Da onde que o autor ele tirou esse texto? Lá de Deuteronômio capítulo 28, capítulo 29. Porque no capítulo 28 fala sobre a bênção e a maldição. E quando esse texto que o autor ele tira, ele vai tirar quando ele está falando de pessoas que abandonam a Deus para poder seguir outros deuses, e não acredita que todo aquele castigo no capítulo de 28 virá sobre a vida dele. E foi falado aqui semana passada que assim também acontece que muitos se apostatam da fé, abandonam a fé, ficam curtindo o mundo, acreditando que o castigo de Deus não virá, acreditando que a ira de Deus não virá. Então até aí o autor está falando sobre para a gente perseguir a paz, a santificação, para a gente supervisionar cada irmão, cada indivíduo. É uma responsabilidade nossa, né? Trazer alegria com aquelas pessoas que estão um pouco desanimadas. Tudo isso é obrigação da igreja, não é somente uma obrigação do pastor, é uma obrigação do povo, do corpo de Cristo, supervisionar. Aqui, essa palavra aqui, quando fala tentando diligentemente, é uma pessoa que está no alto, em cima, supervisionando. E isso, o autor, ele está colocando uma responsabilidade corporativa para a igreja, não somente para os obreiros ou para o pastor, não. É a igreja. A igreja ela tem que ver esses irmãos faltosos. Semana passada já foi falado tudo isso. E hoje nós vamos falar do versículo 16 ao 17. Porque, irmãos, esse versículo de número aqui 16 e 17, de repente quando você lê em casa, você acha que é algo simples, mas não é simples. Não é simples porque a gente vai ver que existem linhas interpretativas dentro desse texto, versículo 16 e versículo 17. Porque essa palavra, quando fala aqui, versículo 16, nem haja algum impuro. Essa palavra aqui, impuro, ela não está falando de um coração, uma impureza dentro do coração a respeito de vários pecados. Não, ela está especificando um pecado. Essa palavra aqui, para ter uma noção, o autor, quando ele coloca esse impuro aqui, ele está falando sobre pornos, que vem de porneia. O que significa isso? Está voltado para a prática de prostituição. Mas quando nós vemos que ele está falando de Esaú e nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia ela não condena Esaú sob prática de prostituição. Não existe essa condenação. Quer ver? Abre comigo lá em Gênesis capítulo 26, versículo 34 e o 35. Olha o que diz. Gênesis 26. Agora o 34 e o 35. Porque agora ele vai dar exemplo de Esaú. Ele vai dar o exemplo de Esaú. E olha o que ele diz. Acharam? Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Benri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Olha só, ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca.
por Esaú ele ter escolhido duas mulheres cananitas, trouxe uma mágoa, ou trouxe uma amargura muito grande na vida de Rebeca, sua mãe, e de seu pai Isaque. Mas quando a gente vai pesquisar na Bíblia, a gente não encontra essa imoralidade na vida de Esaú. A gente vai ver, irmão, por exemplo, no capítulo de Gênesis, capítulo 28, abre comigo lá, Gênesis capítulo 28, a gente vai ler alguns textos para a gente poder entender. A gente vê que a Bíblia só fala da tristeza do seu pai e da sua mãe quando ele se casa com essas mulheres. E aqui quando fala nem haja algum impuro, pornés ou pornos, isso trouxe uma intriga a vários estudiosos. Quer ver? Olha só, em Gênesis 28, 8 e 9, olha o que diz. Sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com os bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael. Quem era Ismael? Irmão de Isaque, tá? Filho de Agar. E além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalete, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabote. Ou seja, Nebaute. Ou seja, quando ele viu que, aos olhos do seu pai e da sua mãe, quando ele tinha se casado com as mulheres cananitas, ele viu que isso não foi bom aos olhos dos seus pais, ele foi lá então, casou com alguém da sua descendência. Então, a gente tem certa dificuldade para colocar essa pornéia ou pornos aqui, para falar sobre Esaú, que isso foi uma prática de Esaú. Para se ter uma noção, quando a gente vai ler alguns comentaristas, eles vão dizer o seguinte, que esse impuro aqui, esse impuro aqui foi literal. Por que foi literal? Quando Esaú ele casou com essas mulheres cananitas, ali foi uma fornicação. O casamento dele mesmo foi com a filha de Ismael, que foi da descendência de Abraão. Então, alguns comentaristas vão dizer, não, ele fornicou. Por isso que aqui está falando que é impuro. Mas também, outros vão entender que essa palavra aqui, não haja algum impuro, ela não está falando de uma maneira literal, mas está falando de uma maneira espiritual. Quando ele vende o seu direito de primogenitura, ali é uma prostituição, ali é uma impureza que ele está praticando contra Deus. Alguns também vai para esse lado. Agora, tá bom, Alex, então como que nós podemos resolver esse problema? Para se ter uma noção, irmão, a Bíblia Nova Jerusalém, ela diz assim, olha só, na nossa está assim, ó, nem haja algum impuro ou profano, vírgula, como foi Esaú. Então não haja algum impuro ou profano, vírgula, como foi Esaú. Esses dois adjetivos estão praticamente juntos, impuro e profano. O que separa ou impuro ou profano, aí aponta para Esaú. A Bíblia de Jerusalém, ela traduziu desse seguinte modo, olha, nem haja impuro algum, vírgula, ou profano, vírgula, como foi Esaú. O que esses comentaristas eles fizeram para tentar resolver esse problema? Falando que essa impureza não está direcionada para Esaú, mas essa impureza está direcionada para o povo de Hebreus ali, os destinatários dessa carta. Então ele faz uma separação. Ele fala que o primeiro adjetivo, que é impureza, está voltado para a igreja, e profano está voltado para Esaú. Por que o profano então está voltado para Esaú e não a impureza? Porque no versículo de número 17, ele vai falar da profanação de Esaú, não da impureza.
Então, alguns estudiosos, e eu vou seguir por essa linha, acham o seguinte, que a profanação aqui está voltada, está direcionado sim para Esaú, porque o versículo 17 vai falar sobre isso. A impureza não. Mas por que, irmão, ele vai falar sobre essa impureza então aqui nesse texto? Por que ele vai colocar porné aqui nesse texto? Irmão, para a gente se ter uma noção, essa palavra pornéia, por que eu vou seguir para essa linha literal, não espiritual? Porque essa palavra pornos no Novo Testamento, esse termo, ela tem 10 ocorrências. Todas essas 10 ocorrências, todas elas, está sempre voltado para a prática da prostituição. Nunca está voltado para algo espiritual, não, é algo literal. Para se ter uma noção, só na primeira carta de Corinto, no capítulo 5, 3 vezes Paulo vai condenar essa impureza, que é a prostituição. Ele vai falar no capítulo 5, versículo 9, 10 e 11. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, ele vai dizer isso. E todas as vezes, irmão, quando aparece essa palavra aqui, pornos ou porné, impureza, prostituição, todas elas é algo condenável a Deus. É condenável. Olha só, acompanhe comigo aqui em Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 8. Olha o que diz. Apocalipse 21, 8. Acharam? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Você vê que os impuros está aí. Pornos, pornéia. Prática sexual ilícito. Ou dizer, uma prática de sexo antibíblico. Acompanhe comigo aqui, Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Olha o que diz. 22, 15. Acharam? Fora ficam os cães, os feiticeiros e quem? Os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática, a mentira. Então a gente vai ver aqui que impuro aqui, novamente aparece essa palavra, pornos, pornéia. Agora, olha em Efésios capítulo 5, irmão, versículo do 5 ao 7. E a gente vai resumir sobre isso. Efésios capítulo 5, versículo 5 ao 7. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou o que, irmão? Pornéia, pornos, impuro, pornos. Nenhum. Ou avarento, que é idólatra, tem herança. Todas as vezes que essa palavra aparece, ela parece uma palavra condenatória. Deus, ele condena esse tipo de prática. Todas as práticas é condenável, mas a gente vai ver que essa impureza aqui, ela está voltado, sempre vai estar voltado para a parte de condenação. Ao ponto no versículo 6 de Efésios capítulo 5, versículo 6, fala assim, ó, ninguém vos engane com palavras vãs. Irmão, quantos cristãos têm caído nessa armadilha de palavras vãs? Irmãos, você sabe quantas pessoas elas praticam sexo antes do casamento? Irmão, você sabe quantos cristãos existem que acompanha com essa enganação aqui, com essas palavras vãs?
Irmão, sexo. Quando está falando aqui impureza, está falando sobre, sim, sexo fora do casamento, sim. E outras coisas mais. No capítulo 3 a gente vai falar melhor sobre isso, lá no versículo de número 4 de Hebreus. Mas, irmão, nós temos que acordar para a vida, irmão. Por quê? Para se ter uma noção, essa masculinidade aí, esse sexo, homem, né, ser praticante disso, a gente vai ver que isso é bonito aí fora. Homem com várias mulheres é bonito. Hoje, irmão, para ter uma noção, um pai hoje incentiva o seu filhinho a ter várias mulheres. Não, isso aí é macho. Isso aí vai ter várias mulheres. Mas quando a gente vai para a Bíblia, isso é condenação. Então a gente tem que acordar para a vida, querido. Eu me lembro que quando eu vim para Jesus, no ano de 2000, ou foi 1999. 1999, se eu não me engano. Porque em 2000 foi o meu casamento. Eu me lembro que foi em junho. Eu entrei, a primeira vez que eu entrei para a igreja e me reconciliei com Cristo, foi em junho ou em julho, por ali. E eu me lembro que eu marquei logo uma data para poder casar, porque eu já morava junto. E eu sabia que esse tipo de prática era condenável aos olhos de Deus. E quem disse que eu tinha dinheiro para poder casar? Eu já morava junto. Eu aluguei um salão mais barato, apertado, tinha uma piscininha lá, não tinha nem sombra para o povo ficar, para você ter uma noção, calor que foi no verão, foi em dezembro, 7 de dezembro, calor tremendo, não tinha nem churrasqueira. Eu me lembro que o meu falecido cunhado, ele arrumou um montão de tijolo, botou carvão lá e botou lá. Foi coisa mais simples, mas por que eu tive que fazer coisa mais simples? Eu não tinha dinheiro para poder fazer um casamento bonito, mas eu sabia que eu não poderia continuar naquela situação, porque aquilo ali era uma prática condenável. Fornicação é condenável, irmão, na Bíblia. E as pessoas estão indo por esse caminho. Olha o que o texto está dizendo: ninguém vos engane com essas palavras vãs, irmão. Porque ninguém pode me enganar com essas palavras. Olha o que diz ainda no versículo 6, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, portanto, não sejais participantes com eles. Para o mundo isso é bonito, mas para nós isso é feio, isso é horrível aos olhos de Deus, irmão. Para o mundo ele não está nem aí, mas para os olhos de Deus não, isso é condenável. 10 vezes esse termo aparece na Bíblia, no Novo Testamento, todas elas aparecem como condenável. Então, irmão, tome cuidado, para que você não seja esse impuro aqui. Aí a gente vai para o outro adjetivo agora, ou profano. O que é profano? Profano aqui é bébelos, vem de belos. E o que significa isso? Isso significa uma soleira. É uma soleira na porta, belos, né? No grego, é uma soleira na porta que você passa por cima. Você entra passando por cima, você sai passando por cima. E ele está falando assim, ó, não seja profano, não seja belos, não seja. Por quê? O que significa então isso? Significa, é uma pessoa que faz pouco das coisas sagradas e as despreza, chegando ao ponto de não ter interesse nenhum das coisas de Deus. São pessoas, irmãos, que desprezam as coisas de Deus. Ceia, despreza. Culto, despreza. Leitura da palavra, despreza. Adoração, dia de domingo, despreza. São pessoas que desprezam. Tem pessoas, irmão, que só estão no nosso meio só por causa do entretenimento. Só porque gosta de estar com o fulano, gosta de estar com o ciclano. Às vezes tem lugares por aí que a presença de pessoas é mais importante do que estar cultuando a Deus. E o texto está dizendo que para a gente não ser profano,
Não ser essas pessoas que desprezam as coisas de Deus. Se os leitores, por que ele está escrevendo isso aqui? Porque se os leitores, irmãos, se os leitores trocassem o evangelho de Cristo, que era perseguição naquele exato momento, para a paz, a tranquilidade de outra religião, eles estavam tornando o quê? Profano. O que eles estavam se tornando? Um apóstata profano. Então, aqui, o que ele está dizendo? Não haja ninguém profano. Nós não podemos desprezar ou rejeitar as coisas de Deus. Não podemos, jamais. Acompanhe comigo, lá em Gênesis capítulo 25, do 27 ao 34. Vamos dar uma lida lá, por favor. Olha o que diz. Gênesis 25. Gênesis capítulo 25. Olha o que diz. Acharam? 27 ao 34. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Deixa-me, daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse a Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilha. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim, o que aconteceu? Desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então a gente vai ver que Esaú, ele mostrou total indiferença para as promessas espirituais que Deus havia dado a seu avô Abraão e ao seu pai Isaac. Quando ele olhou, o que me adianta ter esse direito? Sabendo, irmão, que essa primogenitura estava na linhagem de Jesus. Ele sabia o que era isso. Mas naquele momento, para ele, isso não significava nada. E ele vai lá, então, despreza. A Bíblia fala que ele desprezou esse direito, irmão. Ele recusou seguir os passos dos seus antepassados. Abraão seguiu o passo, seu pai seguiu o passo. Ele desprezou. O que me adianta isso? Isso aí não, eu estou pronto para morrer. Estou quase morrendo de fome. Você quer esse direito de primogenitura? Não, eu te vendo. Desprezou. E isso era muito importante. Ele tratou com desprezo, irmão, a bênção da aliança. Não teve fé alguma. Não viu que a sua condição de primogênito desempenhava um papel importante na continuação da aliança prometida. Era uma aliança. Deus tinha feito uma aliança para Abraão. Abraão, bendita será todas as nações. De ti, irmão, farei uma grande nação. Esaú olhou para aquela situação e falou: isso aí não me interessa. O que me interessa é agora eu matar o meu apetite. Eu estou com fome? Eu vou vender isso. O que eu quero é comer. O que eu quero? Saciar a minha carne. Saciar os meus desejos. Então isso aí, vou deixar de fora. Deixa de fora. Toma aí, Jacó. Vendeu aí. Por um prato de lentilha. Um prato de comida. Vendeu o seu direito. Ele jogou, irmão, Esaú aqui jogou fora algo extremamente valioso. Extremamente valioso. A primogenitura era aquele homem que teria o direito de todas as bênçãos depois da morte do seu pai. Ele teria a maior porção, ele seria o abençoado. Era ele. Ele pega aquilo ali e fala assim: não. E fora que ele estava para dar continuidade à aliança prometida que Deus tinha feito a seus pais, seu avô Abraão e seu pai Isaac. Pode ver que todas as vezes quando Deus aparece,
Isso foi tão importante, que todas as vezes quando Deus aparece no Antigo Testamento, ele fala assim, ó, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Poderia de repente ser o quê? De Esaú. Mas não, eu sou o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e Jacó. Nos heróis da fé, Esaú nem aparece. Jacó aparece, Esaú não. Jacó, ele dá continuidade, para se ter uma noção, que ele abençoou os filhos de José, porque ele acreditava na promessa de Deus. E Esaú não acreditava, não acreditou na promessa de Deus, não acreditou. Então o que ele fez? Ele jogou no lixo. Ele não teve consideração das coisas espirituais, irmão. Trocou algo valioso por prazer temporário. Ele saciou a sua fome ali, ó. E depois? Seu direito estava lá. E depois? A gente vai ver depois o que aconteceu com ele. Mas naquele exato momento ele estava desprezando algo que naquela época era extremamente valioso. Pessoas profanas, pessoas que desprezam as coisas espirituais, irmãos, elas trocam valores espirituais por valores materiais. O que é mais importante? Valor material. Espiritual, não, deixa para depois. Deixa para depois. Essas pessoas, irmão, elas colocam sempre os valores materiais e carnais acima dos valores espirituais. As pessoas profanas, elas não conseguem ver o que é espiritual. Esaú, ele não conseguiu enxergar. Jacó? Olha Jacó. Não, me vende então o teu direito. Olha só, ele vendo as coisas espirituais. Me vende então o teu direito de primogenitura. Jacó ele enxergava. E Esaú? Espiritual? Deixa pra lá, eu quero saciar a minha fome, meu desejo. E quantas pessoas nesse mundo, irmão, estão assim, como Esaú, trocando as coisas espirituais por qualquer besteira, por qualquer nojeira. Meu Deus do céu! Pessoas, irmãos, elas não querem saber de assuntos espirituais. Tu para conversar com pessoas, assuntos espirituais. E filme, e série, e futebol, meu Deus. Essas coisas sobressaem na vida dela do que as espirituais. É você, irmão, colocar as coisas seculares mais importante do que as coisas carnais, mais importante do que as coisas espirituais. Quando Paulo ele fala para Timóteo, olha, pega essa palavra, medita nela de uma tal maneira que você não venha a ser envergonhado. Você tem que manejar bem a palavra de Deus, Timóteo. Você tem que manejar bem. Sabe o que é aquele manejar bem ali, irmão? Quando ele fala para Timóteo, vai se manejar, é guardar na mente. Timóteo, guarda bem na mente a palavra de Deus. E às vezes nós guardamos tudo, menos a palavra de Deus, irmão. No momento das palavras vãs, que o mundo está nos rodeando com tantas palavras bonitas, mas destruidora na nossa vida espiritual, no momento a gente não consegue ter um texto bíblico para falar, não, isso é proibido. Deus condena essa prática. Por quê? A nossa mente está tão cheia de sujeira que a gente não consegue, querido. Não consegue. Não consegue largar, ou não consegue desvencilhar daquele momento. Para muitos profanos, irmãos,
Ouvir a palavra de Deus é cansativo, não faz sentido nenhum. Para muitas pessoas, não faz sentido. Entra na igreja, passou por cima, aquela soleira lá, entrou, saiu, não aconteceu nada. A vida não muda. A visão não abre. O entendimento continua, como Hebreus falou, carnais, criança. A mensagem não tem a ver com ela de maneira nenhuma. Continuando, irmão, no versículo de número 17. O que aconteceu com Esaú no versículo 16? Profanou as coisas espirituais. Vendeu o seu direito de primogenitura. Agora, você acha que não tem consequência? Irmãos, entenda bem o que eu estou falando para você, irmão. Você que está ouvindo o Evangelho hoje, você que ainda não se converteu, ainda não teve seu coração regenerado, de repente, essa palavra entra e sai, não tem nenhum significado. A Bíblia fala que é melhor a gente nunca ter ouvido ela. O que a Bíblia está nos ensinando? Os canibais, é melhor ser um canibal do que um dia ter sentado dentro de uma igreja ou numa televisão, aonde que for, e ter ouvido uma vez do Evangelho de Deus. É melhor nunca ter ouvido. Para a gente ver a coisa que é tão grave, irmão, o Evangelho. O Evangelho é tão grave, que o próprio Cristo, Filho de Deus, teve que morrer. O Evangelho fala a respeito de Cristo, do início ao fim é Cristo. Por meio dele, por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Do início ao fim é Cristo. E quando a gente despreza o Evangelho, nós estamos desprezando o próprio Cristo. E desprezar o Cristo, irmão, não é coisa fácil. Não é coisa fácil. Quando a gente vê o versículo de número 17, diz assim, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, olha a consequência, no versículo de número 16 está falando que ele resolveu fazer, desprezar as coisas espirituais. Olha a consequência, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Se eu falei que no versículo de número 16, existe complicações, dificuldade, para poder entender esse impuro, no versículo de número 17, temos dificuldade para poder entender esse arrependimento aqui. Temos dificuldade. Por quê, irmão? Aqui há duas maneiras da gente interpretar esse texto. Duas são. Deixa eu mexer um pouquinho aqui. Aqui temos duas maneiras de poder interpretar esse texto, duas. Mas antes da gente falar sobre essa interpretação, acompanhe comigo aqui em Gênesis, capítulo de número 27. Vamos ver aqui Gênesis, capítulo de número 27. Versículo de número 30.
Acharam? O contexto aqui está dizendo sobre quando Jacó, ele vai lá se passar por Esaú para poder ser abençoado por seu pai, porque ele tinha comprado esse direito de Esaú. Então, quando chega no momento da morte do seu pai, acho que eu vou desligar isso. Quando chega no momento da morte do seu pai, o que ele faz? A sua mãe vai lá, dá a ideia para ele se passar por o seu irmão Esaú e assim receber a bênção. Então, no momento quando Jacó, Isaac já estava ruim de visão, a sua mãe mandou ele colocar pelo na mão, porque Esaú era peludo, era ruivo, então mandou colocar lá a roupa de Esaú, uns pelos na mão. Como que Isaac, ele não conseguia enxergar, então ele vai poupar. E ele vai falar assim, olha, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Então ele vai lá, abençoa Jacó. E quando ele abençoa Jacó, ele abençoa com todas as bênçãos que tinham ser abençoado Jacó, todas as bênçãos. Porque ele estava já pronto para morrer, e ele queria se alimentar da comida de Esaú, que ele gostava muito da comida de Esaú. E ele fala para Esaú, Esaú, vai lá pegar da tua casa, tua melhor casa, eu já estou pronto para poder morrer, faz aquele guisalho bonito, gostoso, e traz para mim aqui para me poder se alimentar dele. Jacó fez tudo isso. Jacó, ele foi lá, fez tudo isso, e quando chegou no momento, Isaac está pensando que está abençoando quem? Esaú, mas que na verdade era seu irmão Jacó, Por que Jacó fez isso? Porque Jacó, ele comprou esse direito, foi lá e fez isso. No momento, quando acaba de abençoar Jacó, o interessante é que Isaac, ele fala assim para Jacó, ele fala achando que é Esaú, rapaz, a caça foi tão rápida assim, ele fala, não, Deus mandou essa presa para vir até mim, por isso que foi rápido, pai. Então foi lá e abençoou Jacó. Jacó então recebeu toda aquela bênção da primogenitura, todas as bênçãos. Aí, olha o que o texto diz no versículo 30, acompanhe comigo o 30. Mal acabara Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também ele uma comida saborosa, e trouxe ao seu pai e lhe disse, levanta-te, meu pai, e come da caça de seu filho, para que me abençoes. Perguntou Isaac, seu pai, quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaac de violência, comoção, e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viesse, eu abençoei e ele será abençoado. Como ouviste Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai, veio o teu irmão, astuciosamente tomou a tua bênção. Disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservar-te, pois, bênção nenhuma para mim. Ora, ele implorando seu pai Isaque para ser abençoado também. Continuando, então respondeu Isaque a Esaú, eis que constitui em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servo, de trigo e de mosto, e eu apercebi que me será dado fazer-me agora, meu filho. Disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. Irmão, preste atenção, que agora Esaú está levando a coisa séria.
As bênçãos, coisas sérias, as bênçãos, continuando, levantou Esaú em voz alta e chorou, ele começa a chorar. Então lhe respondeu Isaque, seu pai, olha o que sobrou para ele, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto, viverás da tua espada, e servirás a teu irmão, quando porém te libertares, sacudirá o seu jugo da tua cerviz. Olha o 41, irmão. Passou Esaú a odiar a Jacó, por causa da bênção com que seu pai lhe tinha abençoado, e disse consigo, vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Quando nós olhamos lá no capítulo de número 12 de Hebreus, versículo de número 17, quando fala sobre esse arrependimento, ele foi rejeitado, não achou lugar de arrependimento. A primeira interpretação é o seguinte, que em Esaú não achou lugar de arrependimento no seu próprio coração. O coração de Esaú não achou arrependimento. Ou seja, por ele estar aquele ódio contra o seu irmão e querendo matá-lo, então ele não estava arrependido. Por um lado, o que ele estava arrependido é de ter perdido o quê? As bênçãos. Ele queria as bênçãos, né? Ele queria a bênção. Ele então chorou, não por ter trocado as bênçãos da aliança por um prato de comida, mas porque queria os privilégios da bênção. Me abençoa, pai. Não sobrou nem um pouquinho, meu pai, da bênção. Isaac está falando, não sobrou. Isaac está ali, não sobrou. E o que Esaú está querendo? Me dá um pouco da bênção, pai. Isaac, não sobrou nenhum. Não tem nada para tu, Esaú. Continuou ali firme. O arrependimento era impossível para ele. Por quê? Porque ele mostrou sinal, porque ele não mostrou sinal algum de arrependimento, somente de raiva e ódio com o seu irmão Jacó. Por isso, com lágrimas, ele buscou somente a bênção, mas não arrependimento. Esaú desprezou e rejeitou as bênçãos de Deus, por isso ele foi rejeitado, por isso Deus o rejeitou. Esaú, então, a primeira interpretação é essa. Esse arrependimento aqui não é um arrependimento sincero. Não. Por quê? Se fosse um arrependimento sincero, ele tinha encontrado. Mas foi tipo um remorso. Ele estava arrependido por um lado, as bênçãos. Por outro, não. O que era mais importante, que eram as bênçãos espirituais, ele não estava arrependido. O que ele queria? As bênçãos materiais. Ter, né, abundância na terra. E foi tudo ao contrário para a vida dele. Então aqui, quando fala arrependimento aqui, nessa primeira interpretação, vai dizer dessa maneira. Não, ali o arrependimento não é um sincero arrependimento, não. Mas, pois bem, olha só. Se eu levar para esse lado, sobre esse arrependimento não ser o sincero, eu vou estar falando o seguinte, que o autor, por que ele colocou então arrependimento aqui? Ele não poderia então colocar uma outra palavra sem ser arrependimento? Se eu não levar esse arrependimento ao pé da letra, literalmente, por que então eu vou levar o impuro literalmente ao pé da letra? Se eu estou levando a palavra impuro ao pé da letra, nepos, não nada espiritual, mas é algo praticante, é algo literal, realmente está acontecendo, então eu vou levar esse arrependimento ao pé da letra. Não, ele se arrependeu mesmo. Aí quando eu pego essa palavra então de arrependimento, a segunda interpretação, ela vai falar que esse arrependimento aqui não está em Esaú, mas está em quê? Em Isaque. Não é Esaú que não se arrependeu, que não achou lugar de arrependimento, não. Foi em Isaque. Por quê? Acompanhe comigo, quando diz assim, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Esse lugar de arrependimento aqui, alguns vão acreditar que isso aqui é uma base de fundamento.
no pensamento do seu pai. Ele buscou com lágrimas o choro, mas o seu pai não se arrependeu com o seu choro. Por mais que ele buscasse com lágrimas, Isaac, ele continuou ali irresistível. Não tem nada para você. Não tem nada para você agora. Não tem nenhuma bênção para você. Então Isaac não se arrependeu do que tinha feito, embora Esaú com lágrima tivesse buscado. Não achou nada que mudasse a cabeça do seu pai. Não achou nada. A segunda interpretação é essa, que esse arrependimento aqui não está falando de Esaú, mas está falando de Isaac. Que quando Esaú, que era o filho favorito de Isaac, vai procurar uma bênção, Isaac foi irredutível. Ele falou, não tem nada para você agora. Ele chorando, me abençoa meu pai, me abençoa, porque a Bíblia fala que ele chorou, me abençoa, me abençoa. Isaac continuou irresistível, não tem nada para você aqui, não tem nenhuma bênção para você aqui. Essa é a segunda linha de interpretação. A primeira linha é o seguinte, que aquele arrependimento está falando de Esaú, porém não é um arrependimento fiel, verdadeiro. Não é esse arrependimento, está falando mais voltado para um remorso. E aqui não, a segunda interpretação não, é um arrependimento verdadeiro sim, porém esse arrependimento não está em Esaú, está no seu pai Isaac. Se isso, irmão, for verdade, nessa segunda interpretação, a gente vai ver que aqui tem dois tipos de aplicações aqui, para a gente finalizar. Que primeiro, a consequência dos pecados. Quando a gente rejeita as coisas de Deus, as coisas espirituais de Deus, rejeitamos, praticamos coisas horríveis, voltamos, pedimos perdão a Deus, e com esse pedir perdão a Deus, se arrependendo, nós queremos que Deus, ele apaga a consequência do pecado, não vai apagar a consequência do pecado. A consequência do pecado virá. Deus, ele pode até te perdoar, mas a consequência virá. A gente vê aí, irmão, quantas famílias destruídas por causa da consequência do pecado. Quantas famílias? A gente vê aí quantos problemas, né, de saúde pessoas têm passado por causa do pecado. Por causa do pecado. A gente vê aí quantos jovens, irmão, hoje em dia com muita dificuldade, por causa do pecado. Por causa do pecado. Quantas jovens hoje aí está arrependida? Por quê? Porque agora era para estar estudando, é mãe. A sua juventude foi embora. Consequência do pecado. Deus pode perdoar, mas a consequência virá. Então, a primeira interpretação pode ser essa. Você busca o arrependimento para que não venha essa consequência do pecado, mas Deus está falando para você, não, a consequência virá. Vai vir, vai existir. Tem pessoas que, por causa de um pecado, ela vai passar por resto da sua vida aqui na terra, segurando esse pepino, por causa da consequência do pecado. Eu coloco sempre duas experiências aqui. Uma pessoa que casou bonitinho e outra que não casou bonito. Tá fornicando, tá tendo sexo fora do casamento. E aquele não, aquele lá casou bonitinho, casou no pai, casou na igreja bonitinho, aí teve relação sexual. Eu dou sempre esse exemplo. Olha como é que a nossa consciência é. Esse que se casou bonitinho e aquele que não casou bonitinho, fornicou e tal, as duas mulheres ficaram grávidas. As duas vieram com neném especial. As duas. Aquela que casou bonitinho, qual será a consciência dela sobre aquela criança? Nenhuma. Ela vai olhar e vai falar assim, Deus me deu, graças a Deus por isso, e eu vou criar. Agora, aquela que fornicou, que ficou grávida, fora do casamento e tal, sabe qual vai ser a consciência dela? A consciência dela vai pesar.
Porque ela vai acreditar que aquilo ali foi a mão de Deus. Para a gente ter uma noção que o pecado ele pode trazer consequências inimagináveis. Inimagináveis. Então o primeiro ponto pode ser esse. E o segundo ponto? E o segundo? O segundo, a interpretação, quem toca os privilégios espirituais por algo carnal e temporário, depois vai, se arrepende, quer voltar, Deus vai recusá-lo por ter sido rejeitada a sua oportunidade. Um exemplo, uma pessoa aqui na igreja, está aqui na igreja, foi falado aqui, não sei se vocês prestaram atenção, o irmão Leonardo falou aqui na oração, falou que até o arrependimento que vem no nosso coração não parte de nós, é segundo Deus. Aonde que está escrito isso? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 6, por ali vai estar escrito, o arrependimento que a gente tem, o que está acontecendo? Paulo está escrevendo uma carta que trouxe tristeza ao coração dos corintianos, dos coríntios, né? Trouxe tristeza. E Paulo está falando, ó, essa tristeza que vocês estão sentindo por causa da minha carne, não veio de vocês, foi Deus que colocou essa tristeza em vocês. Então, o que Paulo está falando? Que até a tristeza que nós sentimos no nosso coração, por causa dos nossos erros, é Deus que coloca. Então, quando eu peco, sinto aquela tristeza, eu tenho que dar graças a Deus, porque Deus colocou aquela tristeza no meu coração. É Deus que coloca. Então, qual é a segunda interpretação? É o seguinte, pessoas que estão aqui na igreja, profanos, não esquentam para nada, rejeitam as coisas espirituais, chegará um momento que ele vai procurar, não vai ter. Alex, mas a gente não encontra isso na Bíblia, você que pensa, irmão. Abre comigo em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3 e 14. Olha só o que diz. E essa epístola aqui, ela tá repleta disso. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3 e 14. Acharam aí? Olha o que diz 1 Samuel 1 Samuel capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz assim, ó, ele está falando dos filhos de Eli, tá? Ele está falando do filho de Eli, Ofni e Finé. Olha o que ele está falando. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre. A casa de quem? De Eli, para sempre. Pela iniquidade que ele bem conhecia. Quem conhecia? Eli, que seus filhos praticavam a iniquidade, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Olha o que diz, irmão, versículo 14, meu Deus, olha o que Deus está falando. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca lhe será, espiar, sabe o que é espiar? Cobrir o pecado. Irmão, Deus está falando assim, olha, nem com sacrifício, nem com oferta de manjar, nem com nada vai cobrir o pecado desses camaradas. O pecado desses camaradas vai estar à vista, à minha vista. Deus está falando que poderia oferecer qualquer sacrifício. Deus está falando, eu não vou aceitar. Por quê? Eu vou os matar. Por que eu vou matar? O que eles fizeram? Coisas inexcráveis diante de Deus, diante da população. As pessoas estavam vendo o que os filhos de Eli estavam fazendo. E a gente vai ver que lá na batalha eles morreram. E Deus está falando, não. Mas não só é aqui. Para a gente ter uma noção, por toda a sua epístola, a epístola aos Hebreus, a gente vai ver que o escritor, ele sempre advertiu os leitores a não se apostatar do Deus vivo, sempre. Acompanhe comigo aqui, ó, Hebreus, capítulo de número 3, versículos 7 ao 11. Acharam? Isso é Deus falando lá no deserto, tá, irmão? É Deus. Versículo 7, 3:7, Hebreus 3:7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto,
onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu... Não vai entrar. Olha ainda no capítulo 3, versículo 15 agora. Enquanto a coisa é tão grave que ele está repetindo, olha só. Enquanto se diz: hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi por contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da Deus falou: não vai entrar. Mas não para por aí. Finalizando, capítulo de número 6, olha o que diz. Versículo 6. Capítulo 6, versículo 4 ao 6. A gente vai ver, irmão, que Hebreus ele está sempre nos alertando da nossa apostasia. Sempre está nos alertando. Sempre está nos alertando que a gente que profana, ou as pessoas que profanam o nome de Deus, as coisas espirituais, chegará um momento que vai ser impossível. Vai chegar um momento que Deus vai fechar a porta. Por isso que lá em Isaías 55, 6 vai dizer: buscai enquanto se pode achar, invocar enquanto estou perto. Vai ter um momento que vai se fechar. Para qualquer um, a porta vai se fechar. Olha só o que diz, versículo 4, capítulo 6, Hebreus: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram-se, é impossível outra vez renová-lo. Impossível. Olha só, pessoas que profanam, pessoas que rejeitam as coisas espirituais. E agora, mais uma vez, no capítulo 12, versículo 17, ele está falando de novo. Essa é a segunda interpretação, então, a segunda aplicação, de acordo com alguns estudiosos. A primeira interpretação é que a consequência é do pecado. E a segunda é que Deus não vai conceder mais arrependimento para essa pessoa. Não vai. Deus vai fechar o coração dessa pessoa, que essa pessoa vai ser impossível dela se voltar para Deus mais uma vez. Não vai. Fechou o coração. Acabou a oportunidade. Deus deu oportunidade. Mas chegou naquele momento que a pessoa, Deus vai fechar de uma tal maneira que essa oportunidade passou, já se foi. Devemos, irmão, finalizando, devemos saber que a incredulidade conduz ao endurecimento do coração e apostasia. Aquele que se afasta do Deus vivo descobrirá que Deus o rejeitou. Portanto, devemos lutar pela paz e pela santidade, evitar a imoralidade e a profanação, e saber que quem não cair na mão do Deus vivo é coisa terrível, como já foi falado aqui, capítulo 10. É terrível. Então, até agora, nós falamos sobre seguir a paz com todos, sem a qual ninguém, perseguir a paz, a santificação, a gente supervisionar a fraqueza dos irmãos, os irmãos disciplinados, os irmãos que estão fracos, a nossa obrigação. E no nosso meio não pode haver ninguém ou alguém que pratique o quê? Imoralidade sexual. Não pode haver no nosso meio pessoas que desprezam as coisas espirituais, porque tudo isso tem o quê? Consequência. Tudo isso vai ter o quê? Consequência. Amém? Vamos colocar de pé então para a gente poder estar ceando, participar da ceia do Senhor.